Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Respondeu-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não o podia tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Somente até aí. Que o Senhor, por meio da sua palavra, nos fale nessa noite. Eu desejo muito, muito, muito que você abra o seu coração e, de maneira disciplinada, não deixe que a sua mente vague para outro lugar, senão para esse ambiente e para essa ambiência que estamos tendo neste momento. Por favor, não converse com ninguém, não atrapalhe ninguém, não mexa no seu telefone celular, porque você não vai precisar dele agora. Não mexe em nada. Aliás, se você quiser mexer no seu telefone para anotar alguma coisa do sermão, esteja assim à vontade. Mas se não for para isso, esquece o seu telefone celular, no nome de Jesus agora. Não fale nada com ninguém, mas se você quiser abrir a sua boca para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor, fique à vontade. Afinal de contas, estamos na casa do Senhor, e onde é o Espírito Santo, a liberdade. Amém? Amém. Quero começar essa mensagem te fazendo uma pergunta reflexiva, muito importante, relevante, ao mesmo tempo simples e óbvia. É uma pergunta reflexiva, relevante. Assim entendo eu. Mas ao mesmo tempo é simples e óbvio. A pergunta é a seguinte: é necessário um processo de renovação espiritual diariamente? Eu vou repetir a pergunta e você vai guardar. É necessário vivermos um processo de renovação espiritual diário? Guarda a pergunta, a gente volta a ela daqui a pouco. E eu quero falar nessa noite sobre o poder renovador de Jesus. É o tema da mensagem desta noite. O poder renovador de Jesus. Então vamos lá. Vamos observar a palavra renovação. Google. Simples. Google. O que é renovação? Ação ou efeito de renovar. Ação de fazer com que algo fique como novo. Ato de modificar para melhor. Renovação é sinônimo de restauração, de reforma, de regeneração, renovamento. Interessante que quando eu fiz a pesquisa do Google, parece que eu estava tendo a definição clássica bíblica do que é renovação. E a definição clássica bíblica do que é renovação é a seguinte: é transformar-se em algo novo para melhor. Pode ser entendido como um processo de transformação, de dar novo sentido, é viver um novo ciclo, é viver uma nova visão, uma cosmovisão de realidades. Essa é a definição bíblica, e parece que elas se batem, ou quase que a mesma coisa. Então vamos lá, vamos voltar à pergunta que eu fiz a você agora no início da mensagem. E a pergunta é necessário vivermos um processo de renovação diariamente? É claro que a pergunta ela é muito relevante, importante, mas ela é muito óbvia. É claro que sim. Por que é necessário vivermos processos de renovação diariamente? Vou te dar algumas razões. A primeira delas, porque o próprio Deus renova a sua misericórdia todos os dias. Olha isso, gente.
É necessário eu viver renovação todo dia? Por quê? Porque o próprio Deus renova a sua misericórdia todos os dias sobre nós. Então isso já indica que você precisa se renovar todos os dias. Já que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, elas não têm fim. Isso indica para mim e para você que renovação espiritual é diário. Renovação espiritual é algo que se vive diariamente. Então é assim, se o pão é diário, a misericórdia é diária, a renovação também é. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Vou te dar outra razão pela qual você e eu precisamos viver renovação todos os dias. Porque a nossa carne é sempre tendenciosa a nos derrubar. Então diariamente a gente precisa de renovação espiritual. Por quê? Porque a nossa carne ela é fraca. Jesus disse, e nós compartilhamos isso na escola hoje, Jesus disse que na verdade o espírito está pronto e a carne ela é fraca. Quando Jesus diz que o espírito está pronto, ele não quer dizer que o espírito já está cheio, plenamente cheio, não, o espírito está preparado para ser cheio. O nosso espírito, que está ligado ao Espírito de Deus para quem é salvo, o nosso espírito está preparado para se renovar diariamente. Então ele está pronto para viver um processo de renovação diariamente. Irmão, seu espírito está preparado para viver um processo de renovação diariamente. Então, eis aí mais uma razão para você entender que você precisa viver renovação diariamente. Por quê? Porque o seu espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Vou te dar mais uma razão pela qual você precisa viver renovação diariamente. Porque não há renovo, porque se não houver renovo, não haverá vinho novo. Sem renovo, não haverá vinho novo. Mateus capítulo 9 diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Precisamos nos renovar diariamente, para que o odre, para que o nosso ser receba diariamente a alegria do Espírito, a presença do Espírito. Isso é diário. Então eu comecei com você com uma pergunta relevante, importante, simples e óbvia ao mesmo tempo. Chegamos à conclusão de que nós precisamos de renovação diariamente. Há 3 grupos na igreja que Paulo vai chamar ou vai defini-los da seguinte maneira: existem os carnais, os naturais e os espirituais. Em outro momento, em outra oportunidade, falaremos sobre esses 3 grupos: os carnais, os naturais e os espirituais. Os espirituais sabem que precisa de renovo todos os dias. Vou repetir. Os espirituais, eles sabem que eles precisam de renovação todos os dias. Nós chegamos num nível, irmãos, de iniquidade, e penso assim: se não vivemos o último estágio de iniquidade, estamos prestes a viver o último estágio. A iniquidade na terra tomou uma proporção tão grande, que penso que se faltar, só falta mais um estágio para que de fato a iniquidade tome conta da terra. E um dos sinais da iniquidade tomando conta dos homens da terra é a promiscuidade sexual. É dos sinais. Então a iniquidade, ela é como uma raiz. Ela é uma raiz espiritual. O coração do homem, ele planeja o mal, ele maquina o mal. E essa iniquidade, ela vai se enraizando e ela vai se multiplicando na terra. Jesus disse assim: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então eu diria para você que nós precisamos desesperadamente de renovação espiritual todos os dias. Eu acrescentei uma palavra agora com você.
Nós precisamos desesperadamente de renovação espiritual todos os dias. O renovo é um convite para deixar para trás o passado e abraçar o novo. O renovo é um convite de Deus para abraçarmos algo novo que Ele tem para nós. A Bíblia nos convida a viver renovos. Existem muitos textos que falam sobre renovação espiritual. Eu posso citar para vocês Isaías, quando ele fala: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu poderia citar para você o Salmo 51, quando Davi diz: cria em mim um espírito inabalável, renova em mim um espírito inabalável e cria em mim um coração puro. Paulo diz em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com esse mundo que há contenda, em que há carnalidade. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia está cheia de indicação ou indicativos de que nós precisamos de ver renovos todos os dias, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. De Gênesis a Apocalipse você vai encontrar textos, versículos que vão falar de renovação. E quem tem a mente de Cristo sabe que precisa viver renovação diariamente. O texto que você acabou de ler comigo é um texto que vai falar de renovação. É um texto que vai falar do poder de renovação. Eu quero olhar para esse texto com você de maneira muito carinhosa, mas preste atenção. Jesus chega ao mar de Tiberíades, ou mar de Genezaré, ou mar da Galileia, tanto faz. Primeiro ele fica sozinho. E ele prepara uma ambiência. Ele está em um ambiente e prepara uma ambiência. Qual a diferença de ambiente para ambiência? Ambiente é um espaço, é um lugar. É aquilo que a gente vê. Isso aqui é um ambiente. Esse ambiente aqui é um templo feito de parede e de tudo que está aqui dentro. Isso aqui é um ambiente. Mas ambiência a gente não vê, mas a gente percebe, a gente sente. Porque a ambiência ela é provocada. A ambiência é provocada por nós, é provocada pelo Senhor. Quando nós provocamos o Senhor provoca a ambiência. Vou te dar um exemplo disso. Quando você adora de maneira sincera, quando você louva de maneira sincera, quando você busca de maneira sincera, em um ambiente que você está, é criada uma ambiência. Jesus chega ali, ele fica às margens do mar, ele fica sozinho, porque ele está vivendo ali um tempo de preparação. Está sendo preparada uma ambiência. Para quê? Para ministrar sobre seus discípulos renovação. Crê no que eu vou te falar? Então, se você crê, eu vou te falar. Se você não crê, ouça. Jesus está te convidando pela palavra nessa noite, para que você sente no ambiente, na ambiência que Ele preparou, e há um convite para que você possa sentar com Ele e ser renovado, porque tem um próximo passo a vir sobre a sua vida. Tem um novo momento sendo preparado para que você possa viver. E Deus quer que você dê um novo passo. Deus quer que você viva um novo momento, um novo ciclo. Só que para você viver um novo passo, um novo ciclo, primeiro Ele prepara o ambiente, a ambiência, para que você seja renovado. Quantos querem ser renovados pelo Jesus nessa noite? Diga amém. Levanta a sua mão bem alto, diga eu quero. Então, Senhor, diga então, Senhor, fala comigo. Eu quero ser renovado nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Como eu disse, Jesus está às margens do mar de Genezaré. Ele tinha aparecido 2 vezes aos seus discípulos e agora é a 3ª vez.
Ele vai ao encontro dos seus discípulos. E esse lugar, por muitas vezes, Jesus esteve ali. Esse ambiente, ele é muito vivo e vívido no ministério de Jesus. Às margens do mar da Galileia, muitos milagres foram feitos. Aliás, ele chamou muitos discípulos, ou a maioria dos discípulos, nesse lugar. Os filhos de Zebedeu foram chamados às margens do mar da Galileia. Só que nesse momento os discípulos estavam dispersos. Eles haviam se separado. E alguém aqui está juntando os discípulos. Sabe o que eu acho interessante? Antes de ler o texto, Pedro tinha um poder de persuasão, dissuasão tão grande, que mesmo decepcionado e triste, ele consegue juntar os discípulos para Jesus. Ele faz o trabalho para Jesus. Ele está decepcionado, ele está triste, ele está amargurado, mas ele consegue juntar os seus companheiros. Isso tem um propósito. Ele consegue juntar os seus companheiros para Jesus. Esse lugar chamado Mar da Galileia vai ser transformado nesta manhã aqui em um momento de renovo espiritual tremendo. Todos nós saímos de nossas casas, deixamos nossos endereços, nossos CEPs, nosso lar, e nos juntamos nessa noite em torno da adoração, do louvor, e agora em torno da palavra. E isso tem um propósito ainda maior do que já vivemos. E o propósito é porque Jesus tem algo novo para fazer nessa noite, na minha e na sua vida. Amém? Diz o texto que Pedro decide voltar a pescar. A vida desses discípulos parou, a jornada parou, e o ministério parou, tudo parou. E qual a razão? Não o motivo, mas a razão. É isso mesmo? Está certo? Não, a razão. Isso. Motivo. Qual o motivo desses homens voltarem a pescar? Porque o ministério parou. Jesus morreu. O mestre morreu. Os discípulos no caminho de Emaús ficaram tão decepcionados que eles falaram assim para Jesus, nem sabiam que era Jesus que estavam com eles. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, ele não redimiu Israel. Eles de repente voltam a pescar, Pedro, seus companheiros, e diz a Bíblia que eles vão fazer a mesma coisa. A vida desses discípulos parou, a jornada parou, o ministério parou. Eu penso, irmãos, que a nossa vida não pode parar por coisa alguma, de jeito nenhum. Nosso ministério não pode parar, nada pode ser paralisado. Não existe razão nenhuma para você sentir-se paralisado e ter a atitude de quem está paralisado. Enquanto Deus não te convocar, o arrebatamento não te tirar da terra com toda a igreja, você precisa dar o próximo passo. Tem sempre um próximo passo na vida a ser dado. Vou repetir, tem sempre o próximo passo na vida a ser dado. Tem sempre um novo momento a ser vivido na vida. Tem sempre algo novo a ser vivido na vida de um cristão. E a gente não pode parar. A gente precisa prosseguir. E por isso que a gente precisa de renovação diariamente. E foi por isso que Jesus apareceu aqui no Mar da Galileia, ressurreto. E é por isso que Ele está aqui nessa noite, por meio da sua palavra, falando com você. Por quê? Porque você não pode parar, você precisa prosseguir. E você precisa ser renovado. Então eu quero mergulhar no texto com você e observar aqui
a forma como Jesus se revela aos seus discípulos, isso vai indicar como ele vai renovar os seus discípulos. A forma como ele vai se revelando, isso vai indicando como ele vai renovando os seus discípulos. É lindo, é maravilhoso. Como Deus falou comigo quando eu li esse texto, na minha devocional. Como o Senhor falou comigo. E depois estudando para pregar, como falou mais ainda. É lindo a forma como Jesus vai se revelando, vai se mostrando, e à medida que ele vai se revelando e se mostrando, à medida que ele vai falando, ele vai renovando os seus discípulos. E eu espero que isso aconteça no seu coração nessa noite, à medida que a palavra de Deus vai sendo revelada a você, vai sendo colocada para você. Eu espero que a sua mente seja trabalhada, seu coração seja tocado, o seu espírito seja renovado. Então vamos lá. Em primeiro lugar, como Jesus vai renovar os seus discípulos? Repetindo o momento onde tudo começou. Olha que coisa linda, vamos ler o texto. A primeira coisa que Jesus vai fazer para renovar os seus discípulos é repetir o momento onde tudo começou. Vamos ler? Versículo 1. Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estando juntos, filho de Simão, a Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, ou seja, Pedro, Tiago e João, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro: vamos pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram para o barco. Naquela noite nada apanharam. Olha isso. Isso já tinha acontecido antes. Mas vamos continuar a leitura do texto, versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia para os seus discípulos. Não conheceram o que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Já tem outra coisa aqui que já está se repetindo. Lançaram a rede do lado direito. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Opa, a cena está sendo repetida. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se de túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Versículo 8. 9. Vamos para o 10. Disse Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Foi aqui que tudo começou para 3 discípulos e para os outros, no mar da Galileia. Se você olhar Lucas 5, com o que está acontecendo aqui, a cena se repete. A cena vai se repetir. Que cena? O mar é o mesmo, a noite sem peixe nenhum é a mesma, o trabalho é o mesmo, a decepção é a mesma. Algumas diferenças que tem aqui é que da primeira vez é um número incontável de peixes, agora era contado 153 peixes. Aí nós precisamos entender por que Jesus está repetindo a cena. O que Jesus queria fazer com a cena repetida? Despertar. Olha como é que o nosso Senhor, Ele trabalha no coração, mas também trabalha na mente. O Senhor, para chegar no coração de Pedro, para chegar no coração de João, para chegar no coração de Tiago, para chegar no coração de Natanael, para chegar no coração do seu discípulo, primeiro chega comigo, gente, chega
na mente. E como é que ele chega na mente? Ele prepara o ambiente, ele faz com que a cena de Lucas 5 se repita. Ele está lidando com um discípulo que teve experiência com ele no seu chamado lá em Lucas 5. E a mente dos discípulos estão olhando para trás e estão se lembrando: nós já vivemos isso antes. Eu posso dizer a você que existiu um momento aqui em que a mente se abriu, o coração foi tocado, consequentemente o espírito foi tocado. Que momento? Quando eles puxaram a rede e sentiram que a rede estava pesada. Vou além. Em que momento que a mente é levada a viver algo do passado, não tão distante assim, e o coração sente algo diferente? Quando a rede é pesada, quando eles tentam levantar a rede e não conseguem, o que eles lembram? Eles lembram de um milagre. A cena se repete. Meu irmão, eu não sei se você vive assim, mas a minha memória, ela sempre está indo lá atrás. Jesus está sempre me levando para a cena, algumas cenas da minha vida lá de trás. Como esquecer no dia que eu recebi Jesus no meu coração, como esquecer no dia que eu tive experiência com o Senhor, não dá para esquecer. E tem hora que o Senhor faz exatamente isso para renovar a nossa vida, para renovar o nosso espírito, nos leva lá a um lugar, a um momento em que o milagre dele se manifestou na nossa vida, é um momento em que ele nos chamou, que ele nos tocou, em um momento que a gente não pôde suportar o peso, o poder dele, como foi com Pedro lá em Lucas capítulo 5, que quando Pedro sentiu o poder de Jesus, se rendeu aos pés dele e disse: Senhor, eu sou muito miserável. Todos os dias Jesus está conosco. E por isso Ele nos faz lembrar: estou com você todos os dias. Todos os dias Jesus faz algo milagroso. E por isso que Ele precisa lembrar para nossa mente entender que Ele faz milagre todos os dias. Todos os dias Jesus se importa conosco. Todos os dias Jesus vem ao nosso encontro. Todos os dias Ele espera uma reação de nós. Eu espero no meu coração que o Espírito Santo esteja aí tocando na sua mente, te levando lá atrás, algum momento em que você experimentou o milagre de Jesus, e fazendo você lembrar quando Jesus chamou você, fazendo você lembrar quando Jesus salvou você. Por quê? Porque quando Jesus te levar pelo seu Espírito a você lembrar o que aconteceu lá atrás, Ele está dizendo: eu sou o mesmo, eu não mudei, eu quero fazer algo novo. Nós chamamos isso de voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Lembra da música do Rebaião? É disso que você precisamos. É disso que precisamos todos os dias, voltar ao primeiro amor, onde tudo começou. Nós não podemos viver como se nada na nossa vida tivesse sido algo aleatório com Jesus, não. A nossa vida, ela é profunda com Jesus, e por isso que a gente precisa olhar para frente, mas também olhar para trás. Para o homem do passado, não. Para o Jesus que nos salvou lá atrás, para o Jesus que fez milagre lá atrás, para o Jesus que nos abençoou lá atrás. Por quê? Porque Ele vai fazer com que agora, neste momento, a nossa alma seja tocada, o nosso espírito seja renovado, para que assim Ele possa abrir o futuro para nós e revelar aquilo que já está pronto para que eu e você possamos viver. Assim foi. O que você está lendo comigo nesses primeiros versículos é apenas uma cena repetida.
Mas não é uma cena qualquer. É uma cena em que os discípulos sentiram o poder de Jesus. Não é uma cena qualquer. É a cena que levou os discípulos a experimentar a presença de Jesus. Ei, volte ao seu primeiro amor nessa noite e seja renovado no nome de Jesus. Amém? Como Jesus vai renovar os seus discípulos? Em segundo lugar, mostrando para os discípulos, mostrando a eles, que para eles, Jesus, nada mudou, mesmo depois da ressurreição. Vou repetir. Como que Jesus vai renovar os discípulos? Mostrando a eles que Jesus, Ele, o Senhor, não mudou e nada mudou, mesmo depois da ressurreição. Vá para o versículo 9, mais uma vez. Já lemos o 9, né? Vamos ao 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos que não se rompeu a rede. Aí, irmão, preste atenção agora, por favor, no texto. Preste atenção no que vai estar escrito aqui no texto, no versículo 12. Chegou, pois, Jesus, 12, perdão, disse Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu, Senhor? Porque sabiam que era Ele. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos depois da ressurreição dos mortos. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa, gente. É o mesmo jeito de ensinar, de chamar, perdão. É o mesmo jeito de chamar. É o mesmo jeito de ensinar. É o mesmo jeito de ministrar. É o mesmo jeito de sentar. É a mesma comunhão. É a mesma alegria. É o mesmo partir do pão. É o mesmo Jesus. E eu faço destaque aqui para pão, brasa, peixe e pão. Não é a primeira vez que tem brasa, peixe e pão em momento de comunhão de Jesus com os seus discípulos. Não é a primeira vez. O fato de João dizer aqui que tem brasa, que tem pão e que tem peixe, não significa dizer que está ali acontecendo a primeira vez que eles sentam em um lugar que tem brasa, peixe, pão, pão, peixe, brasa. Não, isso está se repetindo, porque isso faz parte da comunhão, da unidade de Jesus com os seus discípulos, e não é o fato de Jesus estar ressurreto que ele vai fazer diferente, é o mesmo, é a mesma cena. Ele está dizendo pelo peixe: eu continuo acreditando em vocês, que vocês serão pescadores de almas. Ele está dizendo pelo pão: eu continuo dizendo a vocês que eu sou o pão da vida, e que a minha palavra é viva e pura, é poderosa. Ele continua dizendo pela brasa: vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Não vai faltar fogo para vocês. Eu vou repetir, irmão. Ele continua dizendo pelo peixe: eu continuo acreditando que vocês serão pescadores de almas. Ele está dizendo pelo pão: eu sou o pão da vida, eu continuo sendo o pão da vida, e a minha palavra é pão diário na vida de vocês. Ele está dizendo pela brasa: está vendo essa brasa? Eu continuo dizendo a vocês que vocês serão batizados pelo Espírito Santo, e o fogo do Espírito vai aquecer o coração de vocês. Percebeu que os discípulos não ousavam perguntar nada, falar nada? Sabe por que os discípulos não perguntaram nada?
ficou um olhando para o outro. Sabe por quê? Porque eles estavam constrangidos por um Jesus que eles sabiam que não era o mesmo da cruz. Eles sabiam que não era o mesmo Jesus da cruz, era o Jesus ressurreto. E esse mesmo Jesus que passou pela cruz estava ali sentado com eles para ter comunhão e unidade com eles. Isso constrangeu os discípulos, porque o amor de Cristo nos constrange. Jesus continua sendo o mesmo conosco. Então qual é a nossa dificuldade em dialogar com Ele? Está provado aqui por esse texto que Jesus continuou sendo o mesmo com os discípulos, Ele não mudou. Então qual é a nossa dificuldade em aceitar a verdade de que Ele não mudou? E qual a nossa dificuldade em dialogar com Ele, em conversar com Ele, em ter comunhão com Ele? Qual é a nossa dificuldade? Os discípulos estavam travados, a alma estava travada. Mas Jesus está ali se revelando mesmo para destravar a alma dos seus discípulos. O mesmo Senhor que ressuscitou o terceiro dia, está à destra do Pai, está aqui pelo seu Espírito para destravar a sua alma. Se a sua alma está travada, ela vai ser destravada hoje. Ele continua sendo o mesmo, e Ele está aqui nessa noite para destravar você, para que você seja renovado. Eu vou repetir o que eu disse: tem um próximo passo a ser dado na sua vida, e a sua alma não pode ficar travada. Você precisa ter comunhão com Jesus, você precisa sentar com Jesus, você precisa estar no meio do corpo de Jesus, você precisa ter pão, peixe e brasa. Em terceiro lugar, como Jesus renovou os seus discípulos? Tratando, curando e acreditando neles. Você vai repetir isso comigo. Vamos lá. Como é que Jesus foi tratar dos seus discípulos, renovar os seus discípulos? A primeira coisa que Ele fez foi construir a mesma cena. Vamos lá, gente, comigo, vamos embora. A gente precisa entender isso e colocar em prática, e viver um renovo nessa noite. A primeira coisa que Jesus vai fazer é reconstruir uma cena. Que cena? A cena do chamado dos discípulos, tudo que envolveu o chamado deles, o milagre, o poder, a manifestação da sua palavra. Segundo, o que Jesus vai fazer para renovar os seus discípulos? Ele vai preparar uma ambiência, Ele vai dizer: eu continuo sendo o mesmo, eu não mudei, eu sou o mestre de vocês, eu quero ter comunhão com vocês, vocês estão comigo, e isso não muda. Beleza. Agora, qual é a última maneira que Jesus vai tratar dos seus discípulos? Renová-los, tratando, curando e acreditando neles. Vamos lá? Você vai repetir isso. Como Jesus renovou os seus discípulos? Comigo: tratando, curando e acreditando neles. Meu irmão, isso aqui é poderoso. Vá para o texto, por favor, versículo 15. Depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo,
tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Eu posso ver Jesus se levantando depois de um café da manhã, de um desjejum gostoso, com pão, com peixe. Eu posso ver Jesus se levantando e se dirigindo a Pedro. E se ele está dirigindo a Pedro, ele está dirigindo aos outros discípulos também. E ele está agora vivendo o seu último processo com os discípulos para renová-los. Que processo é esse? Tratando, curando e acreditando. Tratando, curando e acreditando. De novo. Tratando, curando e acreditando. Como assim tratando? Percebeu que Jesus faz a mesma pergunta 3 vezes? E por que 3 vezes? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. É um tratamento doloroso. É um mertiolate numa ferida. Pedro está lembrando que por 3 vezes ele negou Jesus. Agora tem um detalhe, e você vai ver isso lá em Mateus e Lucas, muito interessante, que depois que o galo canta, há uma troca de olhares. Jesus olha a Pedro e Pedro olha para Jesus. E diz o texto que Jesus está olhando para Pedro de maneira constante. E a Bíblia diz que Pedro vai chorar amargamente. Ora, se Pedro está chorando, a sua alma está amargurada, a sua alma está triste, decepcionada. Então o que está acontecendo aqui? Jesus está tratando dessa ferida. Então quando Jesus pergunta 3 vezes, tu me amas? É Jesus tratando da ferida de um discípulo seu. Então, por favor, não fuja de nenhuma correção que Jesus queira te dar. Se tem alguma coisa na sua vida que precisa ser tratada por Jesus, por favor, não fuja disso. Jesus te ama, Ele te ama, Ele te ama. E Ele te ama tanto que primeiro, antes de te usar, Ele vai tratar e curar você. Não fuja de nenhum tratamento que Jesus queira dar a você. Além de tratar, Ele está curando. Como assim curando? Curando de uma dor que eu não sei se você já viveu isso. Eu não sei se você já viveu, espero que não tenha vivido. Se você já viveu, seja curado nessa noite. Se você foi curado, use isso como ferramenta para a sua vida. Use isso como remédio para você abençoar pessoas. Pedro está sendo curado de um negócio chamado decepção. Ele decepcionou, ele estava sentindo alguém decepcionado consigo mesmo por ter traído, ou melhor, por ter seguido Jesus de longe e por ter negado Jesus. O que Jesus está fazendo aqui com esse moço, com esse homem, é curar de uma ferida que estava doendo na sua alma. Eu decepcionei o meu mestre. Eu não sei se você já viveu isso. Eu não sei se por algum momento você se sentiu decepcionado com você mesmo, você decepcionou alguém. A decepção é algo que dói na alma de um ser humano, e essa dor, ela precisa ser curada, porque a decepção nos leva à paralisação, e a paralisação impede o agir de Deus. O que está acontecendo com Pedro é que ele está paralisado. Ele está paralisado porque ele está decepcionado. O que Jesus está fazendo é dizer: Pedro, tu me amas? Olha a pergunta de Jesus a Pedro: você me ama? Perguntar 3 vezes é tratar. Perguntar 3 vezes, tu me amas, é curar. Vou repetir.
Perguntar 3 vezes é tratar. Perguntar 3 vezes, tu me amas, é curar. Jesus está dizendo assim: Pedro, responde para mim, olha nos meus olhos, você me ama? Irmão, quando Jesus pergunta isso a Pedro, Jesus não está forçando Pedro a dizer algo, ele está extraindo uma verdade que já existia. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não, a palavra. Quando Jesus pergunta a Pedro, você me ama? Jesus sabia que Pedro o amava profundamente. Ele estava tão decepcionado que ele não conseguia colocar para fora o seu sentimento. Ele não conseguia abrir a sua boca e dizer: o Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus está perguntando 3 vezes para curar Pedro da sua decepção. Por isso que ele pergunta: você me ama? Ele está respondendo: Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Quando eu li esse texto e vi a terceira expressão, quando Pedro fala assim, tu sabes, sabe onde o Espírito me levou? Me levou ao Salmo 139. E o que diz o Salmo 139? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu pensamento. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Quando Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, é Pedro dizendo, tu pode entrar lá dentro do meu coração e me sondar, porque o Senhor vai extrair de mim a verdadeira verdade, o verdadeiro sentimento. Tu sabes que eu te amo. E a pergunta que eu te faço, se Jesus fizesse essa pergunta a você, você de fato poderia dizer, eu amo o Senhor? Então vamos lá. Pedro está tratado, Pedro está curado, mas agora Jesus vai fazer algo com ele, que ele vai fazer com você nessa noite. O quê? Vai acreditar em você. Perguntar 3 vezes é ser tratado. Perguntar 3 vezes, tu me amas, é ser curado. E dizer 3 vezes, apacenta os meus cordeirinhos, ou os meus cordeiros, é dizer, eu acredito em você. Dizer 3 vezes, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, é dizer, eu acredito em você, eu ponho em você a minha confiança, eu estou depositando nas tuas mãos aquilo que é meu. Às vezes, nós não damos valor às coisas de Jesus. Às vezes não paramos para pensar o que significa cuidar das coisas de Jesus, cuidar da igreja de Jesus, cuidar de pessoas. Mas o Mestre, Ele acredita em nós mais do que nós acreditamos em nós mesmos. Às vezes Jesus insiste conosco para extrair o melhor de nós, porque Ele acredita em nós mais do que nós mesmos acreditamos em nós. Quando Jesus fala assim, tu me amas, Pedro, Ele já sabe que Pedro ama, mas é para dizer, Pedro, eu vou dar nas suas mãos a responsabilidade de cuidar de gente. Eis aqui a diferença brutal entre Davi e Saul, Saul e Davi. Saul, ele acostumou-se com Deus. Davi amou a Deus profundamente.
E você vai entender porque que eu estou colocando Saul e Davi aqui nesse ponto. Saul, ele acostumou-se com Deus. E por ele se acostumar a Deus e não abrir mão das suas vaidades ou da sua vaidade, Deus não entregou o reino dele a Saul. Davi, mesmo tendo pecado, decepcionado Deus, como fez Pedro, Deus deu o reino a Davi. Aqui está a diferença. Tem gente na igreja que é acostumada com Deus, acostumado com tudo que existe na igreja, mas não leva uma vida profunda com Deus, não ama a Deus de verdade. Irmão, Deus está te chamando hoje, dizendo para você: eu faço o que for preciso, para dizer para você, eu acredito em você, eu vou dar a você aquilo que é meu, para você tomar conta, para você multiplicar, para você produzir, para você gerar coisas novas. Deus não conta com gente que se acostumou com Ele, Deus conta com gente que o ama. Por quê? Porque Ele sabe que gente que não ama também não vai amar gente. Mas gente que ama a Deus, Deus vai dar confiança a essa pessoa, porque sabe que vai amar pessoas. Pedro, cuida das minhas ovelhas, porque eu sei que uma vez você me amando, você vai amar as minhas ovelhas. Então o que o Senhor quer fazer comigo, com você nessa noite? Tratar de nós, nos curar. Por quê? Porque Ele acredita em mim, em você. Ele quer dar coisas tão grandes nas suas mãos para você cuidar, que você vai pensar assim: eu não mereço isso. Mas Jesus está dizendo: você não merece de verdade, mas eu acredito em você. Eu creio que aquilo que eu te dei, você vai multiplicar, você vai transformar, e você vai cuidar, e eu vou cuidar de você. Amém, amados? Vamos terminar a nossa mensagem desta noite. A pergunta que precisamos fazer é a seguinte: quem foi Pedro depois do seu renovo? Quem foi João? Quem foi Tiago? Quem foi Tomé? Quem foi Natanael? Tirando aqui talvez João, olha só a categoria de gente. Tirando João, vamos lá. Quem foi Tiago? Quem foi Tomé? Tomé foi incrédulo. Natanael. Quem foram esses discípulos depois do renovo? Eles foram outros homens. Eles viveram um novo ciclo. Eles viveram uma nova fase. Eles foram tremendamente homens que impactaram o mundo. Eles foram instrumento de renovação do mundo. Quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, foram esses homens que foram renovados por Jesus, que começaram a dar os primeiros passos da era cristã. Esses e outros. Esses homens passaram por um processo de renovação com Jesus, e depois de um processo de renovação, eles foram transformados em homens que revolucionaram o mundo, que transformaram o mundo. Ontem, na nossa reunião da Ordem dos Pastores, depois que nós terminamos a reunião, conversamos entre nós, e o pastor Heber é um homem que viveu muitos ciclos ministeriais na vida. Aqui termino. Eu já vi pastor Heber pregando sobre muitas coisas, mas uma coisa que o pastor Heber mais pregou na sua vida ministerial é um negócio chamado avivamento.
E ele disse algo que me impactou. Ele disse assim: a resposta para o mundo ainda está na igreja, e numa igreja avivada, e eu acrescento, renovada. A resposta para o que está acontecendo lá fora é você, sou eu. A resposta que o mundo precisa está na igreja, mas a igreja precisa diariamente ser avivada e renovada. Eu não sei se você viveu isso hoje. É domingo, talvez você tenha acordado, tomado seu café em família, veio para a igreja ou fez alguma coisa, e você não teve o seu momento de renovação com o Senhor. Pois bem, eu termino essa mensagem dizendo que nós não estamos às margens do mar de Tiberíades. Nós não estamos diante dos nossos olhos tendo brasa e peixe e pão, literalmente. Eu termino essa mensagem dizendo que nós não estamos num ambiente aberto, estamos num ambiente fechado. Mas tem algo em comum daquele dia, no mar de Tiberíades, que tem aqui agora, nesse momento. O que tem em comum? A presença de Jesus. Não tem o peixe pescado no mar, mas tem almas que foram arrebanhadas pelas redes do Evangelho. Eu e você. Não tem o pão, mas tem a palavra que é o pão. Não tem uma brasa, mas tem o fogo do Espírito. Tudo está preparado para você renovar sua mente, seu coração, seu espírito, porque vem aí uma nova fase espiritual na tua vida. Vem aí um novo ciclo de Deus para você. Vem aí um tempo em que você será instrumento na mão de Jesus. Vem aí um tempo em que você vai ser pastor de gente. Ah, mas não é o senhor que é pastor? Não, não é o pastor Leonardo, não. Apacentar é cuidar. Apacentar é o mesmo que cuidar. Vem aí um tempo que Deus vai dar pessoas para você cuidar. Está chegando um tempo em que Jesus vai dizer assim para você: olha, eu te chamei, eu te curei, eu te tratei, eu acreditei em você, agora é a sua vez. E eu dei o meu espírito para aquecer seu coração, para te encher de poder, para você cuidar de gente. Aproveita, irmão, que você está numa ambiência espiritual, que o pão está à sua disposição, que a brasa do Espírito está aquecendo o seu coração, e que Jesus está aqui para te renovar. Não saia daqui do mesmo jeito, saia daqui renovado pelo poder de Jesus Cristo. Amém, amado? Abaixe tua cabeça, feche seus olhos, por favor. Fazemos parte de uma igreja renovada. Não sei se alguém já te perguntou assim: a igreja batista que você faz parte é uma igreja tradicional ou renovada? Claro que você vai responder: de uma igreja batista renovada. Mas não é renovada porque ela é pentecostalizada. Não, ela é renovada porque crente se renova todos os dias na presença do Senhor. Essa é a sua resposta. Ela pode manter a sua tradição, e mantemos as nossas tradições, mas não podemos mexer nos marcos históricos. Mas somos renovados por Jesus todos os dias. O Senhor nos trouxe à casa dele nessa noite para sermos renovados. Seu coração será renovado, sua mente será renovada,
seu espírito será renovado. Eu não sei se você está aberto para isso, mas se você está aberto, se você quer, o poder renovador de Jesus vai tocar seu coração nessa noite. Com seus olhos fechados, com a sua cabeça baixa. Quero dar uma oportunidade para você que não tem Jesus no seu coração. Porque Jesus, Ele renova quem já tem o Espírito ligado com Ele. Mas Ele só pode salvar quem crê nele para receber a salvação. Eu não posso deixar de te dar a oportunidade para você que está aqui conosco e não é salvo. Então para você não é renovação, para você é salvação. O Senhor falou com a igreja nessa noite, falou comigo, mas agora está falando com você que não é salvo. Você precisa da salvação, porque sem a salvação você não pode ver a Deus, você não pode ter acesso à paternidade de Deus. Seu espírito não pode ser cheio do Espírito, selado pelo Espírito. Então, se você nessa noite quer Jesus Cristo no seu coração e creia nele, e crê que Ele é seu Senhor e Salvador, se entrega a Ele. Antes da igreja experimentar um avivamento aqui nessa noite, antes da igreja experimentar um renovo nessa noite, experimente você a salvação. Porque aí você vai entrar no mesmo contexto. Permita-me me dizer, você vai entrar no mesmo fogo. Já vai ser salvo e renovado ao mesmo tempo. Se você quer Jesus no seu coração, quer a salvação, basta você crer. E aí onde você estiver, dizer para Jesus, não para mim, eu vou te ajudar. E você pode dizer assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração e recebo o Senhor na minha vida. Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão. Senhor Jesus, purifica-me do meu pecado. Senhor Jesus, eu creio que o teu sangue vai purificar o meu pecado. Senhor Jesus, me aceita como seu filho. Eu te recebo em meu coração. Assim creio e assim me entrego. Amém. Continue com a sua cabeça baixa, com os seus olhos fechados. Enquanto você está entregando a sua vida a Cristo, os irmãos estão se preparando para um momento de renovo. Se prepara aí, irmão, para você ser renovado por Jesus. Mas você que fez essa oração, está entregando a sua vida a Cristo, está recebendo o Senhor em seu coração, está sendo salvo nessa noite para ser salvo pelo Senhor e por toda a eternidade ser do Senhor. Se você fez essa oração onde você estiver, levanta a sua mão. Se você está entregando a sua vida a Cristo, levanta a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, meu filho. Pode baixar a sua mão. Tem mais alguém que está entregando a sua vida para Cristo? Mais alguém? Mais alguém? Amém? Obrigado por você permanecer com a sua mão erguida. Continue. Uma pessoa, uma irmã vai chegar perto de você, minha filha. Por favor, chega alguém perto dela. Você que levantou a sua mão, levanta a mão aqui de novo. Você pode levantar de novo sua mão, por favor? Isso, obrigado. Pode chegar alguém perto dela e abraçá-la, trazê-la aqui, por favor? Pode ir lá, pode alguém? Rápido, gente, por favor, isso. Obrigado, minha irmã, obrigado. Traz ela aqui e você já vai aplaudir no Senhor Jesus pela salvação manifestada nessa noite. Só mais uma pessoa para abraçá-la aqui, por favor. Isso. Obrigado. E aí, querido? Quer sair daqui renovado por Jesus, pelo poder de Jesus? Se você quer,
renovação poderosa do Espírito do Senhor. Ei, irmão, sai do seu lugar, vem para o altar. Vem ser renovado por Jesus. Vem ser renovado pelo Senhor. Tem algo de Deus novo vindo sobre você. Sai do seu lugar. Enquanto adoramos, receba o renovo de Cristo.